Cansados vão os corpos para casa, pelos ritmos imitados de outra dança. A noite fica... Bem-vindos, olá a todos e a todas, à segunda edição do Net Talks, com o tema de hoje, Erasmus. Para isso, tenho aqui meus convidados e amigos, Beatriz Figueiras, Carolina Martins e Francisco Gaspar. Eu sou o Bernardo Lima e vamos falar um bocadinho sobre a nossa experiência e tentar dizer da melhor maneira possível como é que foi Erasmus. No meu caso, eu estive em Praga, cheguei em setembro e cheguei depois dia 26 de janeiro e foi uma experiência, pronto, vocês sabem, cada um tem a sua experiência, mas é uma coisa muito fixe. E eu queria perguntar-vos onde é que estiveram e como é que sabiam que esse era o lugar certo para fazer Erasmus e se arrependem de alguma forma de terem escolhido esse lugar. Podes começar. Ok, eu estive em Varsóvia, na Polónia, e fui um bocado induzida a ir para aí por causa de me dizerem que a faculdade lá era fácil e pronto, nós só queremos também ir um bocado de Erasmus também para tranquilizar aqui o estudo, não é? Para subir um bocado a média. Pronto, se me arrependo, arrependo um bocadinho porque se calhar não era o que estava à espera. Estava à espera se calhar de uma faculdade um bocado mais fácil e no meu caso foi um bocadinho difícil, mas a cidade em si era incrível e o pessoal também que eu conheci foi incrível. No meu caso eu estive em Barcelona, eu escolhi a cidade pelo facto de ser uma cidade quente, as saídas à noite serem incríveis e pelo facto de não ser tão frio como os outros lados. E toda a gente fala super bem. Eu escolhi Milão porque curtia muito Itália e nunca tinha visitado o norte de Itália, só mais o sul e também pronto, não é tão frio como os países do norte da Europa e então foi o meu principal motivo para visitar e conhecer mais o norte de Itália. Quanto às questões académicas, às equivalências, às exigências das universidades, como é que foi isso para vocês? Foi um bocado como eu referi ao bocado, foi mais difícil do que eu estava à espera. O método de avaliação lá é um bocado diferente. Nós aqui, por exemplo, só temos uma avaliação ou duas e metemos a parte teórica e a parte prática juntas. Eles lá têm uma parte de avaliação prática e outra parte de avaliação teórica. Se nós, por exemplo, chumbamos à prática, não podemos depois passar para a teórica. É um bocado diferente daqui, mas tem um nível de exigência um bocado elevado. No meu caso, assim, como a avaliação é muito semelhante aqui. A única diferença é que os professores lá são muito mais práticos, ou seja, introduzem muito mais temas práticos, dão muito mais exemplos do dia-a-dia do que aqui e aconselham-nos muito mais do que eu ensino na FEUC. Eu tive que avaliar tudo e só não fiz uma cadeira porque deixei para a época de recurso. O que eu senti lá foi que os exames são todos muito juntos, ou seja, eu tive 5 exames em 2 dias, o que tornou impossível a fazer um deles e ter de deixar para recurso. Mas eu acho que a nível de exigência é mais fácil porque eles facilitam por sermos de Erasmus, mas também não sei, é parecido. Eu, a nível de equivalências, tive que avançar tudo, mas fiz menos uma cadeira, porque eles lá têm, as cadeiras valem mais ICTS que as cá, e por isso também tem-se mais carga horária do que cá, tem-se mais horas por semana de aulas. Em termos de dificuldade, eu acho que é mais ou menos o mesmo do que cá, muito parecido, algumas mais fáceis, outras mais difíceis, mas acho que não é por aí. E quanto ao alojamento, temos de tratar isso um bocado antes, senão ficamos sem teto quando chegarmos lá. Há quem se arrisque para lá sem casa, também conheci, mas como é que fizeram para escolher a casa, se foi difícil? No meu caso, uma amiga minha que me salvou também, senão eu ficava sem teto lá. E consegui uma casinha, mas com vocês, como é que foi essa situação? Ok, eu também tive uma experiência muito má nesse aspecto. Eu encontrei uma casa, eu fui com uma colega, encontramos uma casa, mas fomos burladas. Por isso, quando fomos para lá não tínhamos casa, tivemos de ficar uma semana no hotel. E depois consegui arranjar casa através de um grupo de Erasmus, porque lá uma menina publicou que tinha um quarto disponível e pronto, eu e a minha colega falámos com ela e conseguimos ir para lá. Mas há quem faça também, há quem já vá com a casa preparada e há quem não aconteça isto. No meu caso foi um bocado mau, mas não pensem que é tudo assim. Eu tratei da casa um mês antes, já não tinha muita opção, mas lá encontrei uma casa que era mais ou menos a 20 minutos do centro, com bom transporte, e não pagava assim tanto para estar em Barcelona, pagava 400 € por mês, o que para lá é mesmo super ok, por um quarto é fixe,
Ou seja, eu acho que se começarmos lá a procurar com decência, conseguimos encontrar um sítio fixe, que não seja muito no centro, a um preço mais ou menos. Por isso tive uma boa experiência, tipo... Fixe. Eu acho que é muito o que ela disse, que tem que se procurar com decência, porque esse foi um dos meus erros não, porque eu só pude procurar quando já tinha a certeza que ia, mas como procurei muito tarde foi muito caro, e Milão é muito caro, também ter isso em atenção, mesmo muito caro, não há bolsa que ajude, mas pronto, procurei através das plataformas habituais, o Spotahome, essas plataformas que existem, e porque lá não há residências, na faculdade que é a FEUP tem parceria. Por isso, pronto, eu procurei e fiquei num T0. Pronto, então era isso também. Tiveram todos um apartamento, então. Sim. Pois, eu esqueci de mencionar, tipo, as residências lá são mesmo super caras. É sempre no Sério? mínimo, tipo, 600, 700 euros e, tipo, a partilhar quarto. Ou seja, Pois. isso foi logo, tipo, descartado. Foi logo a procura pelo apartamento no Spotahome e esses sites. Os Lá em normais. Praga havia residências, mas também era preciso inscrever-nos muito mais cedo. Então. Mas lá meus amigos pagavam 200 euros também pela residência. Era dividir quarto também. Lá as residências eram de luxo, não havia, tipo, residências de ok. faculdade mesmo. Ok. E onde vocês viviam? Achavam que era seguro? Está lá perto. E eu, no sítio onde eu escolhi, foi super seguro e também era super perto do centro. Não tanto perto da minha faculdade, mas mais perto do centro, que era também onde eu fazia um bocado a minha vida. Sim. A minha era uma zona super segura. É. Era, como eu disse, a 20 minutos do centro, de autocarro, era tipo a 3 km. Era mesmo bem segura, era uma zona bem familiar, com bem prédios e famílias, nunca senti tipo medo. Porque há bem aquele preconceito de Barcelona haver bem roubos e assim, nunca me senti tipo nessa posição. Top. A mim também foi tudo bem seguro. Eu estava numa zona que é na Avirri, que é a zona dos bares no fundo, e então está sempre muito movimentada todas as horas, por isso eu também é sempre tranquilo. Pois, no meu caso, eu também estava a viver um bocado mais longe da cidade, estava assim nos subúrbios, caso. Então havia umas horas mais chatas de manhã, quando estava a voltar pronto, da noite e assim, sempre encontrava lá um cantor, alguma coisa assim, nos trams, que são os transportes públicos de lá, ou assim mais à noite. Mas pronto, também era inofensivo, só era aquela situação chata, estarem ali a incomodar. Pronto, enquanto ao processo de integração, ambiente académico, como é que acharam que foi? No meu caso, eu fui para lá mais sozinho também, então fui com uma colega aí da faculdade, mas nós encontramos era mais em questões de faculdade mesmo. Então lá tive de tentar integrar, tentar ir para os sítios todos, então, mas com vocês como é que vocês acham que foram aí? Eu fui com uma amiga, por isso também o processo de integração foi um bocadinho mais fácil, né? Porque quando vamos com uma pessoa é sempre mais fácil, mas aquilo por exemplo, nós tínhamos o ESN, que aquilo era da que aqui também existe, não é? Nós também tínhamos festas lá, super fácil de integrar, tínhamos eles faziam muitos convívios, por isso não pensem que vão para lá e que se forem sozinhos ou se não forem com amigos não vão encontrar nada, porque há o pessoal que ajuda nesse sentido e vocês vão se sentir sempre muito integrados. No meu caso, na minha cidade, pelo menos. Depois eu fui sozinha e, entretanto, as minhas amigas, pronto, que eu formei logo um grupo de amigas, foi as minhas colegas de casa, que eu me dei logo super bem, o que também ajudou, como tu disse, tipo, a fazer amigos, depois a fazer um grupo maior. Só que eu também sinto lá que os espanhóis não eram nada simpáticos, ou seja, a malta de Erasmus, que estava de Erasmus, era mesmo toda super simpática e fizemos amigos. Só que a nível de malta espanhola na faculdade e assim, eles não são muito empáticos. A mim também é isso que eu fiz italianos. Eu fiz malta amiga tudo dos estrangeiros e de Erasmus, e italianos nem um ou outro, mas é mais raro porque pronto, também dão-se mais com a malta de lá. Sim. Mas acho que também é o que ela estava a dizer, que da Erasmus Student Network tem bué atividades. Eu o meu maior grupo de amigos foi através disso. Criar um grupo de futebol e depois eu ia todas as semanas jogar futebol com a malta e fiz esses amigos, como era a altura do Mundial também ajudou e tal. E pronto, foi por aí, mas acho que isso é sempre tranquilo. Por isso, E também, em questão a isso também, o vosso grupo de amizades era mais português. Lá em Praga tínhamos o grupo de Erasmus no WhatsApp, toda a gente, também tinha o grupo dos Tugas em Praga. E pronto, também a questão disso também juntávamos muito em convívios, etc. O meu grupo de amizades éramos Tugas, mas nós conhecíamos malta, éramos sempre aquele grupo e íamos conhecer a malta de outros sítios. Estão a ver? Com vocês eram mais malta estrangeira, Tugas, como é que é? Eu também conheci o meu grupo de amizade, iniciou-se na minha casa, não é? Porque eu vivia também com 3 raparigas, nós éramos ao todo 5, e elas também já tinham alguns amigos lá porque elas estiveram lá no semestre passado. Ou seja, os amigos estrangeiros que eu conhecia foi um bocado por associação a elas, mas nós também tínhamos um grupo, como vocês tinham, de portugueses,
e pronto, basicamente o meu grupo era mais portugueses, mas zonas diferentes. Sim. E o que eu conheci era mais por associação a esse pessoal, não tanto por eu conhecer pessoal de fora. Depois o meu grupo também era sobretudo portugueses. Sempre tivemos tendência a fazer mais amigos portugueses do que... Tenho alguns amigos estrangeiros, mas nunca foi... Encontrávamos sempre mais entre portugueses. Eu também tinha portugueses, porque pronto, até na minha turma tinha vários portugueses, mas até com quem me dei mais, foram 1 ou 2 portugueses, foi com essa malta do futebol, que era a malta da Bélgica, a malta do México, a malta da Argentina, tudo mais malta da América do Sul, e foi com quem eu me dei mais e todas as semanas estava bem. Fixe. Agora, falando de um tema de muito interesse também dos futuros estudantes de Erasmus, e um tema importante também, quanto às saídas à noite, como é que achavam que era? Podem começar, eu também depois. Pronto, no nosso caso é um bocado parecido aqui, só que a noite lá acaba muito mais cedo. Não pensem que as discotecas ficam abertas até às 6, 7 da manhã, aquilo às 4 da manhã fecha, a não ser aos fins de semana. Pronto, em termos de pagar nas discotecas, nós só pagámos aos fins de semana. Na semana, basicamente, entramos sempre de graça. Também depende um bocado da discoteca que escolherem. Mas pronto, a saída era seguro, pelo menos na minha cidade, nunca tive nenhuma situação que me sentisse em perigo. Para entrar, vocês não pensem que vocês podem entrar para lá bêbados, porque eles são super controlados nisso. Para entrar, os seguranças são mesmo rígidos nisso, por isso vocês para entrar nas discotecas têm que estar controlados. Mas pronto, saídas à noite era basicamente aqui, só que acabava um bocadinho mais cedo. Depois lá à noite também era bem semelhante aqui, era mesmo bem top, só que só passava a regata a noite toda. Isso era a noite toda. Claro. Acaba por ser cansativo, mas era fixe. A nível de pagar, nós tínhamos sempre as guests do ESN, então nunca acabámos por pagar, porque cada noite havia uma discoteca que eles tinham a guest, então tipo, nós íamos e nunca pagámos nada e fechava sempre também. Fechava super tarde, como aqui, eles também são muito festeiros, por isso era bem top. A minha era semelhante ao que elas disseram, a única diferença é o preço mesmo, porque lá era caro, é muito caro sair à noite, tanto as bebidas como a entrada tipo 15 € mínimo, mas pronto, o resto foi tranquilo, também as horas também mais ou menos já era até tarde, e o que se faz também lá, além de sair à noite, é ao fim do dia tem-se o aperitivo, que é uma cena típica italiana, que é tipo beber um copo com os amigos ao fim do dia, e petiscar e pronto, fazer Opa, no meu caso também, a noite paga desiludiu um bocado, porque pronto, às vezes as discotecas estavam um bocado vazias, acabava cedo também, como na Polónia, e às vezes era muito techno, house, e eu gosto de outro estilo de música de vez em quando, mas pronto, essa parte desiludiu-me um bocado. Passando agora para a parte do dia, não da noite, quais é que acham que foram as maiores diferenças culturais comparadas com Portugal? Pronto, é a minha pergunta de agora também. Eu não sei se isto é um bocado uma diferença cultural, mas eu notei que eles, por exemplo, nós cá podemos ir jantar tarde, estão a ver, mas eles lá têm um horário que os restaurantes fecham tipo às 10. Eles lá jantam super cedo e almoçam super cedo, são muito controlados com os horários. E também em termos de trabalho, eles não trabalham tanto tempo como nós, eu acho que eles trabalham tipo até às 5 da tarde ou 4 da tarde, que é mais ou menos a hora de ponta lá. Em relação às refeições, eles é o contrário, eles jantam mesmo super tarde. Se eu fosse a um restaurante tipo às 8 da noite estava completamente vazio, se eu fosse às 10 estava cheio e não havia lugar para ninguém. Eles lá têm a hora da sexta, ou seja, dentre as 2 até às mais ou menos 4, 5 da tarde estava tudo fechado. Então, pronto, acho que foi a maior diferença que eu notei. A mim, os italianos é mais ou menos a mesma cultura portuguesa, é muito parecido, só tem uma diferença que é, no fundo, eles gostam, quando é para trabalhar, trabalham, quando é para divertir-se, divertem-se, por isso lá trabalham bem durante o dia e depois lá está, no final do dia vão àquele aperitivo e tal e divertem-se e a partir daí já não há trabalho, é só diversão. Lá em Praga a diferença que eu vi também era a simpatia das pessoas. Cá, a sair que eu vi que aqui o povo português é um pouco mesmo aberto, simpático. Lá fora, às vezes, até para falar inglês é uma trabalheira. Mas pronto. E também em termos de viagens e tal, um grandes objetivos é viajar. Para onde é que vocês viajaram? Quais foram os preços? Também o vosso sítio favorito. Ok, eu viajei mais pela Polónia, pelas cidades da Polónia. Não viajei tanto para fora, a única viagem que eu fiz fora foi para Milão. Foi caro viajar para lá, como eu já disse. Mas pronto, as cidades da Polónia que eu viajei foram baratas, porque nós também lá, quem vai para a Polónia, se é estudante da Polónia, lá tem comboios só de lá, só mesmo do país,
e vocês conseguem andar entre as cidades de lá e pagam muito pouco. Mas têm mesmo que ter um estudante, um cartão de estudante. Não podem ir com aqueles cartões do ISIC daqui. O ISIC não dá lá? Não, lá não dá. Ah, Se vocês quiserem viajar com desconto de estudante, têm mesmo que criar cartão lá, que é super barato também, são 5€. E pronto, e foi super barato. E a viagem que eu mais gostei de fazer foi em Zakopane, que era um sítio na neve, onde também fiz lá ski e pronto, aquilo, muito fixe. As viagens a partir de Barcelona eram mesmo super caras, não? Era mais ou menos o mesmo preço que Portugal, ou seja, eu não conseguia ir viajar sempre que queria, fui a Praga e a Berlim. E gostei sobretudo de Praga, apesar de Berlim também ter sido muito fixe e nevou, porque em Barcelona eu não conhecia. Mas as minhas únicas viagens foram essas, porque de resto era tudo super caro e como também havia incompatibilidade tipo, de marcar viagens com as minhas amigas, tipo, ficámos sempre mais por lá e aproveitávamos mais a cidade e tudo à volta. Sim, sim. Eu aproveitei por viajar por Itália também, para o que ainda não conhecia. Fui a Roma, fui a Porto Fino, fui a Cinque Terre e a mais umas quantas lá no norte. E depois de sair fui ali a França, mais próximo da fronteira, e fui à Suíça, que foi a que eu curti mais, que é mais diferente, nunca tinha estado na Suíça. E curti mais, gostei muito de todas, mas de Berna gostei muito, e de Luzerna. Mas Zurique e Genebra também são bacanas, já é muito caros também, bastante mais caros que Milão ainda. Mas pronto, a Suíça é caro, mas entre Itália, viajar em Itália não é nada caro. Pois. Opa, lá em Praga também, viajar lá dentro do país é mesmo barato. Eu encontrava viagens na Flixbus, lá para as cidades ao lado, por 2, 3 euros. Eu fui para uma cidade fazer ski e snowboard com uns amigos meus. A viagem ida e volta foi 1h49. Era dado a viagem, então. Quase-te obrigado, não é? Sim, e pá, de resto lá era mesmo tudo barato. Eu lá consegui ir, pronto, lá em baixo eu fui à Hungria, em Budapeste, também fui na Eslováquia, em Bratislava. Não vão a Bratislava, não vão também. Opá, aquilo é uma cidade minúscula e aquilo é horrível. Pronto, também consegui ir a Cracóvia, na Polónia. E também a Viena. A Viena também é lindo, mas pronto, o que eu mais gostei foi da Budapeste. Lá é tudo muito barato. A seguir às noites havia um kebab a 3,5€, então era dado também. Mas acho que foi o sítio que eu mais gostei. Mas pronto. Olha, Figueirinhas, uma perguntinha para ti agora. Okay. Pronto, a Polónia é um país que sabemos está perto ali da Ucrânia, faz fronteira. E queria te perguntar se viste essa guerra afeta alguma coisa na tua vivência em Erasmus. Opa, assim, no ambiente vivido eu acho que não, mas se calhar mais no aspecto em que as casas se tornaram super caras, porque o pessoal que era desses países queria ir para lá viver, não é? Então os preços das casas eram super caros. Eu estava a partilhar quarto com uma amiga, estávamos a partilhar a mesma cama e tudo, e estávamos a pagar tipo 200€ cada uma, o que era um absurdo, não é? Mas Sim. isso aí, e eu perguntei a outras pessoas e elas estavam todas na mesma situação. O que eu senti mesmo foi que o preço das casas foi um bocado caro, mas não tanto no ambiente vivido. Pronto. Agora é uma pergunta assim, nós vamos sempre às vezes com alguma expectativa, depois simplesmente só não corresponde à realidade com que encontramos. E queria perguntar se aconteceu alguma coisa semelhante convosco também, algo parecido. Foi um bocado também o que tu falaste há um bocado, eu pensava que as pessoas eram um bocadinho mais simpáticas lá, mas pronto, elas não dão. O pessoal polaco é muito arrogante, também a maioria das vezes não falam muito mesmo. Quando eu fui a Cracóvia, achei que estava ali, era o pessoal mais fixe do mundo. Eu chegava à tarde, tipo, nos supermercados e eu dizia tipo, hi, e eles viravam-se para mim, tipo, a dizerem-me o preço e eu ficava tipo, card? E ficava tipo, card, ok, deixa-me só pagar. Por isso eles eram um bocado e também não falavam quase nada inglês, o que era um bocado difícil comunicar com eles. Pronto, foi um bocado com essa expectativa e que não correspondeu muito à realidade e também um bocado que falei ao bocado que foi a faculdade foi um bocado difícil. Eu fui com expectativas mesmo bem baixas porque eu não queria ir, porque tinha a cena de ir sozinha, então eu fui com zero expectativas e acabei por curtir bem. Por isso não tem nada. Okay. As minhas expectativas basicamente equivaleram com o que eu achava que ia ser. A única cena que pode ter, que eu achava que havia e não há tanto, é mesmo o inglês, que muito poucas pessoas, contrariamente a Portugal, muito poucas pessoas falam inglês. Só na parte mais turística, claro que tem que saber falar. Mas pronto, o italiano também, qualquer português safa com um bocadinho de italiano, por isso também não é por aí. Eu também vi isso, que lá, pá, até da malta mais velha e tal, quase ninguém falava inglês. Não sei se na Polónia também era parecido. O que eu ouvi falar é que, tipo,
Portanto, por causa da guerra, então, pronto, também foi um país que sofreu bastante por causa na Segunda Guerra Mundial. Eles aprenderam-se a fechar um bocado ali, a eles, envolver a própria língua e não dá muita atenção às pessoas de fora. Basicamente foi o que meus professores disseram lá também. E também foi um bocado o que é que... Epá, eu pensava que os alunos iam falar inglês e nem isso. Os espanhóis... Desculpa. Não, podes falar. Os espanhóis recusam-se bem a falar inglês também, é do género. Se eu falar inglês, eles vão responder em espanhol, não vão querer saber se eu não percebi ou assim. Mas as vossas aulas eram tipo, vocês tinham aulas, mais no teu caso, porque eu ouvi falar de pessoal que foi tipo para a Itália e as aulas deles tinham algumas aulas tipo em italiano. Pá, eu tive tudo em inglês, mas há malta que, por exemplo, malta da Católica do Porto, com quem eu fiz amizade, que tinham aulas de italiano. Mas era porque, pronto, certas cadeiras só havia italiano. Mas a maioria, pelo menos da FEUC, está a equivalência tudo em inglês. Ok, boa. Para vocês tinham tudo em inglês também? Tinha tudo em inglês. Eu também, isso já ajuda bastante. Aqui, quanto às pessoas serem chatas lá também, tem uma situação mesmo chata, pá. Eu estava no tram, pronto, é o transporte público lá, e os transportes públicos em Praga são, pronto, é dos melhores da Europa também. Okay. Não sei que se também na vossa cidade eram bons transportes. Eu tinha de 5 em 5 minutos de transporte. Depois era barato. Pois, super barato. Eu pagava 5 euros por mês. Ok, então a mim não era barato. Não, no meu caso, não é barato? Não, a mim não era barato. Eu achava que a mim era barato. Imagina, é assim, nós basicamente, aquilo, pá, eu vou falar isto um bocado, não sei se deve dizer, mas tipo, eu fui com a minha amiga, nós não pagamos nunca passe, porque aquilo não havia controle, principalmente nos autocarros e nos elétricos. Mas pronto, nós não andávamos no metro porque o pessoal, os picas estavam todos no metro, por isso tipo, não me dava para andar por lá. Por isso, opá, eu nunca tive assim ninguém a me apanhar a andar sem... Imagina, aqui em Portugal nós não podemos andar, não é? Nós temos sempre que passar a coisa lá. Lá eles não têm controle nenhum. Mas também, se quiserem comprar passe, são 15 euros. Pois, em Praga também era semelhante. Por mês. Às vezes apareciam lá os picas também. Eu já apanhei alguns e às vezes também não tinha passe. Pois, eu por acaso. Ainda tenho um historialzinho de multas, mas foi porque eu não sabia também. O que estavas a contar? Pronto, estava no tram, é um transporte público, é um elétrico basicamente. Estava lá o telemóvel com um amigo meu, pronto, a atualizar as notícias, informações, como é que era. E de repente eu olho para uma senhora, ela estava a olhar para mim, eu vejo a fazer, pronto, o movimento, estava a meter a mão na boca, depois vira-se para mim e faz. Já levei com tantas dessas. Nós, sempre que saíamos à noite, nós entrávamos nas coisas, nós começávamos para lá a falar, não é? E via tanta gente tipo, por favor, calem-se. Opa, eu fiquei completamente pasmo. Pronto, olha, eu até ri um bocado nesse momento. Tu tipo, olha, mano, tenho que desligar, mandar-me calar. Tchau. Opa, foi mesmo estranho. Mas pronto, lá está, é daquela parte das pessoas que são bem fechadas. E estás a falar alto lá, esquece, eles odeiam. Principalmente quando não estás a falar a língua deles, não é? Pois. E também em relação à língua de não falar inglês, também eles não se importam se não falas checo. Eu perguntava-lhes alguma coisa em inglês, eles respondiam checo e eu, I don't understand. Eles começavam a falar mais alto, devagar. Se fosse entrar. Ok, está bem percebido. Pá, foi mesmo chato. Pronto, e agora no fim da experiência, pronto, já acabou, não é? E olhando para trás, o que é que acham que vocês mais ganharam com essa experiência? O que eu mais ganhei com esta experiência? Opa, independência, porque eu era uma pessoa que não conseguia ir para lado nenhum sozinha. E pronto, tive que me aprender a desenrascar, a fazer viagens sozinha, pronto. Foi basicamente isso, ou seja, eu não tinha independência nenhuma e isso ajudou-me. Ou seja, cheguei aqui e já não tenho problemas, se vou às aulas sozinha, se vou à baixa sozinha, se vou a qualquer lado sozinha, não tenho problemas nenhum com isso. Top. Na minha também foi sobretudo isso e mais dotes culinárias, outras coisas, lidas de casa. Responsabilidades. Não tinha a minha mãezinha. Pois é, isso a mim também foi isso. Que eu, ainda por cima, não sou tipo, muita malta da FEU que é de fora e vem para cá para Coimbra estudar. Eu sou de Coimbra, por isso sempre estive a viver com meus pais. Então foi a primeira vez que estive a viver assim sozinho, mas pá, acho que é super tranquilo, mas pronto, ganha-se responsabilidade, maturidade. Também aprende-se a cozinhar mais um bocadinho. E pronto, mas acho que é tudo coisas boas, não é? É super tranquilo e vais fazer. Pá, sim. Essa questão da independência, eu também vivo cá em Coimbra, então vivi sempre com meus pais. Então fui lá, pronto, aprendi bastante também. Fiz muita porcaria em relação E logo, né? Fora de pais. Agora é a parte.
E também, opa, uma coisa importante também que a malta quer saber de vez em quando é se acham que o vosso inglês melhorou alguma coisa. No meu caso, acho que melhorou bastante até. Eu já falava minimamente bem, mas depois lá tinha de estar a falar todos os dias inglês, acho que melhorou aquela conversa do cotidiano, habituar-se a falar algumas coisas, então no meu caso acho que melhorou bastante até, mas para vocês como é que acham? Eu também já fui para lá também já com um nível de inglês um bocado bom, por isso, não tanto na parte de falar, porque eu também não tinha assim muitos amigos estrangeiros, estão a ver? Então os amigos portugueses que eu tinha, eu falava português com eles, mas como as aulas eram em inglês, vocês tinham mesmo que estar atentos e, ou seja, um bocado mais de interpretação, tipo, não tanto na fala, mas se calhar em ouvir e saber, tipo, novas palavras relacionadas com a vossa área. Para isso é bom. Foi isso que eu senti no meu caso. Eu melhorei só que era sobretudo nas aulas e nos testes e assim, porque de resto eu aprendi mais a falar espanhol do que a falar inglês, porque falava muito mais espanhol. Eu, também já acho que já sabia bem falar inglês, mas aprendi também melhor, é o que estavas a dizer, do cotidiano, porque tinha mais, por exemplo, um amigo belga e assim, pronto, falávamos todo o dia em inglês e ia melhorando. Também aprendi um bocado de espanhol por causa dos sul-americanos e italiano, pronto, mas acho que sim, se melhora sempre um bocadinho inglês, mesmo que não seja a língua que se fala todos os dias, temos amigos portugueses e tal. E nas aulas, com os vossos tutores e assim, vocês acham que o inglês era tranquilo de perceber? É que no meu caso, e meus tutores lá também, pronto, acho que eram melhores do que os de cá, eram mais participativos, ajudavam mais a malta e também falavam bastante bem inglês, um inglês super tranquilo. Okay. Como é que acham que foi para vocês? Foi na boa também? Depende dos professores, alguns professores comiam as palavras, aqueles lá a pular com o inglês, aquilo é uma mistura um bocado. Mas, dava para entender bem. Algumas pessoas tinham que estar um bocado mais atentas, mas o resto dava para entender bem. A minha era 8 ou 80, ou falavam tipo super bem, ou falavam, pronto, com o sotaque espanhol e era mais espanhol do que inglês. Mas a nível geral, tipo, percebia-se super bem. Eu até mudei uma cadeira que tinha espanhol para inglês, porque em espanhol era mesmo impossível. Mais complicado, né? E depois em inglês foi muito mais fácil. A mim por acaso costumam dizer que os italianos não sabem falar inglês, mas dos meus professores, a maioria deles sabia muito bem, acho que só houve uma professora tipo se engasgava um bocado no inglês, mas de resto foi super tranquilo. Ok. Pronto, os meus foram mesmo tranquilos também, acho que foi mesmo fixe. E a malta toda que foi para lá sabia falar inglês. Quer dizer, eu tive malta espanhola também, que ela foi para lá e não sabia falar inglês. A minha era malta chinesa, tipo, não sabia falar. Sério? Sério? Estava bem à norte, não percebo porque é que essa malta vai de Erasmus, estava tipo na aula. A professora não percebeu nada do que a professora dizia, nem de matéria, não sei o que é que a malta faz ali. Pois, já. Eu estava lá na boa aula. malta chinesa que não sabia falar inglês. Eu estava lá na aula de vez em quando, ela ao meu lado, ela começava a falar espanhol, o que é que o setor tinha dito. E eu Meu tátil. vai ao tradutor. As pessoas que eu tinha chinesas tinham aquela opção de estar a escrever ao mesmo tempo que o senhor falava. Sim. Aquilo escrevia em inglês e depois eles tipo, traduziam para chinês tipo, na hora. Era o que eu reparava, eles também não percebiam nada do que elas diziam. A minha única cena foi alguns professores que, como eu tinha algumas aulas com a maioria de malta italiana, tipo, começavam a falar sempre italiano e não percebiam caraças. Mas pronto, passado um bocado, tipo, até esses alunos diziam, há alunos de Erasmus, não sei o quê. Exato. E eles voltavam era um bocado como nós. Pois, em relação a isso, vocês tinham muita malta, pronto, a nacionalidade do vosso país nas aulas. É que eu só numa aula é que tinha alguém checo e era só uma pessoa mesmo. Então, o resto era só de Erasmus. Eu tinha para aí 2 conhecidas na minha faculdade, no meu curso. É? Também não desejava ninguém, está lá, não é? Por isso, ainda bem que foram poucos portugueses para lá. Aquilo era mais, fala das nacionalidades, havia lá muitos chineses. Muitos, não é? Sim. Lá em Espanha, tipo, eles fazem bué o curso em inglês, ou seja, havia mesmo bué malta espanhola na aula, assim como havia bué estrangeira, era bué tipo 50-50. Ok. Ou seja, era o que ele diz, começavam também a falar às vezes espanhol e tipo, depois justo ficava, isto também está aqui malta de Erasmus. Qual era a nacionalidade que viram que havia mais assim nas aulas? A minha era mexicana. A sério? Muitos mexicanos. A minha era franceses e italianos. Havia muitos, espanhóis também. Mas tinha um bocado de tudo aquilo, era um bocado. Pois é isso, eu acho que era um bocado de tudo, sobretudo espanhóis, porque pois, sim. já eram na faculdade. Ok, top. Pronto, agora para ajudar também os tão ambiciosos que querem sair aqui de Portugal e terem esta experiência, o que é que acham que é o Starter Pack para quem vai de Erasmus? Pronto, agora podemos fazer uma coisinha.
cada um diz assim alguma coisa que acha que possa Essencial. contribuir para a Sartec. Pronto, eu posso começar também se quiserem. Para mim, para ajudar-vos bastante, é instalarem logo a Revolut e meterem isso, criarem a conta na Revolut. Que lá, pronto, é uma app que basicamente conseguem ter todas as moedas lá, conseguem trocar, Converter facilmente. converter muito fácil de euro para, pronto, as coroas, no meu caso, ou o zloty, Zloty, no meu na caso. Polónia, dava para ter lá tudo. Então, essa é a minha dica para o Starter Pack. Opa, a minha dica, se vocês forem para a Polónia no inverno, a sério, levem roupa mesmo quente, que aquilo é super frio. Levem leggings por baixo das calças, levem muitas camisolas interiores, levem gorros, ou seja, vão preparados. No meu caso, acho que é levar apenas o essencial, porque eu tive bem problemas a voltar com peso de malas, etc. Porque temos de levar mesmo, porque lá acabamos sempre por comprar imensa coisa, então acho que é mesmo levar o mínimo possível e essencial. Tiveram de comprar roupa lá ou assim também? Principalmente por causa do frio. Não, eu comprei porque pronto. Pois, eu também Pois. comprei porque quis, não é? Exato, Sim, não era exato. necessário, também estava bem preparada. Mas é que a maior parte faço compras, ou seja, depois para voltar eu tive bem problemas, a mala pesava mais, depois queriam-me fazer pagar, tipo, tudo A isso. sério? Opa, eu Yeah. quando voltei, a minha mala estava para aí com 2, 3 quilos a mais e eles deixaram A mim passar. estava com quilos, já queriam que eu pagasse. Depois, a mim também foi É mesmo? tipo mais 2 quilos, queriam já. Tinha Eu, pagado tudo. a senhora viu o peso, eu olhei para ela e fiquei, é pouco. Passa. Pronto, Eu, por acaso, isso das malas, eu, por exemplo, eu era para ir de carro, fui de carro para Milão, mas fiquei a meio porque o carro avariou e houve uma peça que falhou, e então ia tipo com mais malas do que o que se iria de avião, pronto. Então isso é sempre, mesmo vão de carro, vão sempre com menos malas, para, como se fossem de avião, porque depois têm que voltar, né? Eu tive que voltar com as malas de avião, de carro, e foi mais chato. Mas foste desde cá até lá? Eu fui até era supostamente ir até Milão, mas cheguei até Montpellier e pá, falhou tipo o alternador, que é tipo a cena que faz transforma tipo a energia, Está a cansar. e depois fiquei em Montpellier, tipo tive que pedir um alternador lá, demoravam tipo 2 semanas, então disseram que era melhor voltar para trás, então o carro voltou para trás, aluguei um carro, fui até Milão Ai, e Jesus. pronto, e era bacana ficar lá com o carro, Claro que é. mas Pois. espero que já por Itália aquilo é excelente com o carro, mas pronto, só ter essa cena de trazer as malas mais a contar com que estejam sempre de avião. Eu também voltei, eu estive em Roma também e fui doar sangue, é uma coisa, agora um facto. Em Roma? Sim, tipo, fui doar quando voltei. Mas eles disseram que em volta da Itália agora está lá um vírus a circular qualquer e eu tenho de esperar para aí um mês, não sei. Olha, eu já doei, entretanto, e A sério? Doei logo quando voltei. Então não sei. Pronto. E faltas de. Do Starter Pack, Sim. pá, eu dizia uma mochila ou uma mala mais pequenita para quando vão. Pronto, nós normalmente leva-se malas maiorzitas, mas quando vão viajar de um lado para o outro, para não andarem com essas malonas, eu sempre uma mochilita para andar de um lado para o outro e ser mais tranquilo viajar e não ter que pagar mais malas, etc. Uhum. Ok, agora eu também quero saber qual foi, ou acham que foi a situação mais chata ou engraçada que tiveram durante esta experiência. Pronto, algumas que se lembrem agora também. Epá, no meu caso, claro que foi ter ficado de ir para lá e ser bordada, não é? Mas pronto, também opá, uma experiência fixe também. Opá, as saídas à noite era sempre engraçado. Ok. No meu caso, a mais chata foi mesmo a senhoria viver tipo, em cima de mim, ou seja, sempre que havia um mínimo barulho, pronto, ela estava lá. Só que também acabou por ser a mais engraçada, porque ela era mesmo tipo uma velhota sozinha. Então ela é mesmo engraçada, passava a vida lá em casa connosco, foi meio que uma mãe de Erasmus. A Foi, sério? sim, foi meio que a situação mais chata, Fazia mas sopa para vocês também, ou não? mais ou menos. Comprava-nos prendas, ou seja, foi a mais chata, mas a mais engraçada. E ela era bem top. Ela é bem top, mas também conseguia ser a pessoa mais chata do mundo. Para andarem ali controladinhas. Yeah. Pá, a minha mais chata foi essa do carro, no fundo, estava à espera, tinha a expectativa depois de ir viajar e tudo com o carro, mas tirando isso, pá, do mais chato foi uma vez que eu estava que eu ia ver os jogos do AC Milan e do Inter, e uma vez fui e no final do jogo estava tipo a sair, ia apanhar o tram também, e pá, houve uma confusão do caraças, só tipo malta a correr, tudo com tacos na mão, tipo tudo na minha direção, a partirem tipo as relotes, tipo cena, tipo eu estava tipo ao pé de uma relota a ver cerveja, estava a malta a partir relotes, tipo tudo doido, pá, aí... Mas por causa do jogo? Pá, não percebi bem o que aconteceu, acho que era tipo malta da outra equipa que nem tinha entrado no jogo e depois perderam, pronto, isso devem ter ficado. Depois isso foi uma seca do caraças, eu a correr, a malta toda a correr, a fugir daquilo
E eu punha um bocado de medo, pá, tirando isso. Pá, lá também quando as equipas jogavam lá, ele queria grande ambiente. Vocês do autocarro eram cheios de pessoal a gritar, tipo os cânticos de lá. Sim. Por isso o pessoal lá também era bem top com o futebol. E, Pronto, isso também foi só Também uma tinha- vez, que eu fui várias vezes e só uma vez é que foi chato, por isso não, Ok. não vale a pena também estar com medo de ir aos jogos. Sim. Também lá em Praga, pá, na República Checa mais, eles não são famosos pelo futebol, não é? Eles são mais famosos pelo hockey de gelo. Lá eles adoram aquilo. Eu fui a alguns jogos também e aquilo era mesmo violento, pá. Também não estava nada habituado, era virar a gajo e tal. E pronto. E aquilo até era desporto universitário que íamos ver. Eles levavam a sério aquilo, ia lá a malta, tinha uns cânticos para as equipas e tal. Era mesmo fixe. Então foi uma experiência mesmo bacana que eu também ajudei. Também ia pedir agora, pronto, para falarmos aqui um bocado dos objetos que estão na mesa. Francisco, se quiseres começar também. Pá, meu é uma bebida típica de lá. Lá tem 3 bebidas típicas, que é o Aperol, o Campari e o Negroni. São 3 bebidas típicas italianas, as tipo, são mais ou menos vermelhas ou laranjas. E pá, são os tais coquetéis que se bebem no aperitivo. E pá, tipo, vai-se a qualquer lado, qualquer bar e às 7 da tarde está sempre, tipo, vê-se sempre a ver, por isso é tipo a cena clássica de Milão e Itália. Ok. Para mim aqui no meu caso eu trouxe a cerveja checa. Pronto, esta aqui é uma marca da República Checa também. E pronto, eu acho que não é toda a gente que sabe, mas quase toda a cerveja agora tem por base a República Checa. Por exemplo, está lá uma marca que é a Pilsner Urquell. E agora, Pilsner é um tipo de cerveja que é baseado, pronto, como eles fazem essa cerveja de lá. Até a Superboc acho que é uma Pilsner também. E pronto, também temos a outra parte que é a da zona Boémia também, a Budweiser. Pá, muitas cervejas, quase todas, são inspiradas lá na República Checa. Então pronto, eu escolhi trazer aqui. Quase é. Não é patrocínio, não. Eu também não trouxe nada, mas lá também as cervejas são muito famosas e também lá tem uma vodka, que é só Plica, que é mais pois. famosa de lá. Toda a gente vai lá e quer provar essa vodka. Eu não sou grande fã, mas... É sério? Yeah, não sou Mas grande aquilo fã há de vodkas. muitos sabores também. Não, exato, há para todos os gostos, até amêndoa, aquilo tem. Eu Tem fui lá. amora, framboesa. Eu fui lá, provei uma que era, era um shot e eles metiam, era Slavka, acho que era de avelã, e eles juntavam leite naquilo. Então basicamente era um shot de Nutella. É tipo leitaça quase. Sim. Era muito bom, gostei. Mas pronto. E também, pronto, como também pode dizer alguma cena típica A cena de lá era tipo Pois. tapas, a toda a É? hora. A sério? Eu já estava fartinha de comer fritos e merdas. Lá é tipo a cena deles. A sério? Yeah. Ok. E em relação à comida também, o que é que acham que é mais diversificado ou pior do que aqui, melhor? O que é que acharam? Eu só comi uma vez comida polaca, foi mesmo no último dia. É parecido com Portugal, é um bocado parecido com Portugal. Ok. Pá, a minha, como sabem, a comida italiana é massa, pizza e risoto. No fundo era sempre isso. Mesmo na cantina era sempre um prato de massa ou risoto e depois tipo uma carne, uma cena assim, ou pizza. Por isso tipo, é sempre bom, tipo, um gajo não se cansa. Mas não te fartaste Pá, também? não, eu acho que não se cansa porque tipo, é massa, mas bué tipos de massa, cenas muito diferentes. É isso. E pronto, de vez em quando tipo, um gajo também aprecia comer uma francinha ou assim, mas a maioria tipo, pá, é sempre muito bom. Eu consegui ainda, tinha lá um restaurante português. Sim, chegaste para- lá. Nossa, Mas também fui lá comer uma francinha que era com Pois. muito tomate. Aí, pronto. Não é confiável, E né? o preço também nem valia a pena. Não é confiável. Não como a francinha fora de Portugal. Lá também tem duas cenas típicas que são os pierogis, que é uma comida típica, e eles lá também têm uns cachorros diferentes dos que nós fazemos aqui, que é num supermercado, que é o Zabka. Vocês vão ver o Zabka em todo lado, juro. Vocês vão olhar para lá e vão ver um Zabka. Acho que Aquilo isso é... é um supermercado. Ah, É tipo ok. uma loja. É Faz literalmente. cachorros. Sim, e lá os cachorros são de lá, que é tipo, em vez de ser cachorro assim, na horizontal, é um cachorro na vertical. E olha, é mesmo bom, a sério. Vocês quando forem lá têm que provar, é mesmo barato. Pronto, é um bocado as comidas Coisa típicas lá. linda. Para lá em Praga eles fazem muitos assados e a comida assim, É, como na Polónia. geralmente é um... É para ver lá a assado comida com e curtir. batata. Curtiste? Curti Tem os bué. dumplings também. Também Mas eu temos não sei o que é dumplings.
Eu comi acho que com a sal e estava mesmo bué bom. E não estava à espera de gostar. Eu fui para aí comer umas 5, 6 vezes em um restaurante lá do lado, porque era Lá. muito bom também. Lá a comida era bem diversificada, só que era muito à base tipo paella, de tapas, ou seja, Pois. tudo à base meio de fritos e... Ou seja, ao fim dos dias tipo cansava, mas também havia mesmo boa opção, por isso. Ok, top. E pronto, agora para acabar eu queria perguntar-vos, no momento que vocês pisaram em Portugal, qual foi o sentimento que sentiram? Portanto, quando acabou? Opa, eu tive assim um último mês muito intensivo de estudo, eu estava a estudar imenso no último mês, porque foi o mês de exames, foi em janeiro. Pá, quando eu cheguei a Portugal foi uma sensação de alívio, saber que aquilo, tipo, já tinha passado aquele stress todo, não no sentido de ter passado a experiência de Erasmus, porque eu gostei imenso, mas mais no sentido de estar mais tranquila e pronto, também cheguei aqui, estava um calor imenso, não é? Que lá no Polónia está a nevar sempre, por isso, opá, cheguei aqui e senti essa sensação boa. Tipo, também é nosso país, não é? Portugal é o nosso país. Sim. Só que nós conhecemos estar cá. Eu senti uma sensação boa tipo de voltar, de estar com os meus amigos, ver os meus pais, etc. Só que ao mesmo tempo a minha primeira sensação foi quero ir para lá no segundo semestre, tipo, quero prolongar. Então foi um bocado 8-8. A mim foi normal, tipo, também não foi assim tanto tempo, meus Erasmus, foi até dezembro, porque também já agora digo isso, que lá em Itália, como as cadeiras valem mais, são mais curtas, ou seja, acaba, em vez de ser em fevereiro, como nós acabamos aqui o semestre, acaba em dezembro. Por isso, pá, foi normal, foi tranquilo. E claro que foi bacana voltar, também já tinha voltado entretanto uma vez, mas foi bacana voltar. Ok. Opa, lá no meu caso também, eu senti, não sei, acho que senti um bocado um vazio, não sei. Também o grupo que eu fiz lá também, nós éramos muito chegados, estávamos juntos todos os dias e tal. Depois acho que passada a realidade de lá, para passar para aqui e habituar-se tudo outra vez, sei lá, acho que até agora também eu não me habituei, que não vai haver volta, tá a ver? Yeah. Pronto. Também não. É diferente, Vocês voltaram a Portugal uma vez, tipo, nunca? Sim. No Natal só. Pois. Eu cheguei a vir 3 vezes. A sério? Pois, mas Os voos eram muito Yeah, baratos, sim, tipo, mas estavas lá, eu com 30 euros vinha a Portugal tipo, e voltava Sim, até sim. com menos, por isso. Eu estava sempre cá. Eu voltei uma vez foi por causa do casamento da minha prima, foi só a única razão. Mas em relação aos voos também achavam que era caro? Ou como é que... Pá, no meu caso a Ryanair faz voos diretos muito baratos, mas é assim, se vocês tirarem com tempo, eu nunca tirava com tempo, por isso aquilo ficava um abuso. Mas tipo, os voos chegavam a ter, se tirarem com tempo, chegam a ter voos tipo a 50 euros. O que eu paguei mais. Direto, sim, mas na Ryanair tem dias específicos para fazer isso. Sim. O que eu paguei mais foi mesmo no Natal, foi mesmo um absurdo. Eu comprei tipo com 2 meses de antecedência, um mês e paguei 100 euros. Porque eu só conseguia vir no dia 24, Ok. por causa dos Ok. exames. Então foi mesmo um absurdo dinheiro. Sim. Nunca tinha pago tanto. E, Epá, a mim, lá está, com o tempo eu cheguei a comprar para a ida a 40 euros. E depois lá está, não foi porque foi do carro, mas pronto. E na volta, pá, foi mais caro porque foi em cima da hora também, foi esse o motivo, foi tipo 100 euros. Oh. Mas se comprasse com o tempo é mais barato. muito barato. Já. lá para Praga eu paguei mais também, foi quando estava a voltar de Portugal, Praga, depois quando estávamos em 2023 já. Foi logo a seguir à passagem de ano, que eu ia ter um exame logo no início, então paguei, foi 140, qualquer coisa assim, vou direto. Mas depois para voltar agora, pronto, parei em Roma, fiz Praga, Roma, Porto, e paguei Praga-Roma, paguei acho que foi 14, e depois Roma-Porto foi 20 e pouco. Então eu paguei mais na mala. Sim, Yeah. as malas também são caras, não é? Pois, Vocês não tinham aquilo de mala grátis? Da Da SM? SM? Já avisa Pois, ao eu pessoal. não consegui fazer isso. Eu tive 4 malas de perão grátis Sim. por causa disso. Como é que tu conseguiste? Foi basicamente ter o Não cartão da avisar. SN, que é tipo 5 euros, e depois tínhamos, se marcássemos na Ryanair, tipo com um mês de antecedência, tínhamos uma mala de perão grátis por viagem e 10% de desconto na viagem. Olha, Ok? então, Ou seja, eu nunca paguei mala de perão, Mas tinhas tipo um basicamente. código para meter para te dar esse desconto? Não, era mesmo tipo dentro da Ryanair, há lá uma zona que diz Erasmus, ok. e tu metes lá, pronto, metes os teus dados, eles fazem-te o cartão e pronto, depois tens as malas grátis. e lá só uma questão minha também agora, o EasyCard vocês usaram muito? Pronto, é o cartão. Eu não tinha, a foi sério? mesmo, eu já fui com... A sério? Nem nunca ouvi falar. Nem sei o Então, que isso é. Opa, É o o Easy EasyCard é para que dá para todos os... é o cartão de estudante internacional. que dá para Não todos. sabia. Eu cheguei lá, paguei para aí 10 euros
e tinha desconto depois em tudo, em viagens, pronto, tanto lá no transporte, os 5€ era por causa do Isaac, Pois. senão pagava 25 por mês. Pois é. Isso era, nós com a ESN tínhamos tipo protocolo do género, se fôssemos a um bar tínhamos tipo 40% de desconto na comida, Ok. tipo em X bar, no Flixbus também tínhamos Sim, desconto da sim, ESN. sim. Então, Depois, eu também havia desconto mesmo do Mac, eu lembro, era um menu grande, podíamos escolher o Mac Chicken, o Big Tasty, e, Tinha desconto no Mac. sim, e pagava 5,10€ por menu grande, é muito barato. Oh, lá já era Pois. barato. Pronto, depois... Lá já era tudo bem barato, olha, malta Polónia, mesmo baratinho, juro, vocês com 10€, olha, conseguem suportar para a semana inteira. Mas pronto. Então 10€ pronto. davam para um dia. Depois, Portanto, Mas agora estavam para o almoço. que é- Lá 10€ é tipo Daqui a quase cinco. 50 zlotys, por isso. e eu, pronto, então pronto, malta. É isso, obrigado pela vossa participação no NetTalks, acho que foi fixe. E obrigado aí a quem está a assistir em casa também, espero que tenham gostado e enjoy Erasmus Life. Tchau, malta.